Eu te garanto, fique até o final desse vídeo, porque hoje eu vou mostrar para você como usar o xCloud de um jeito certo. Eu vou mostrar alguns truques, alguns sets de medalhas e alguns suporte para você. E o que fazer e o que não fazer. E quais personagens ele não bate de frente e quais ele consegue muito bem bater de frente. Bom pessoal, o xCloud aí acabou de lançar faz um bom tempo aí. E eu tô trazendo ele só agora, pessoal, porque eu ganhei esse personagem foi bem nas últimas mesmo. Eu não ganhei ele de primeira assim nos giros. Eu gastei muito diamante. Eu já tava perdendo a esperança que eu não ia ganhar esse personagem. Mas quando foi no sábado, eu girei o scouter dele e eu consegui o personagem. Passei ele pro nível 80. Já joguei com ele muitas partidas aí. Joguei no mínimo, assim, dizendo umas 30 partidas ou umas 40. Eu não sei dizer ao certo. Se você está assistindo esse vídeo, você quer saber como fazer esse personagem para frente. Porque você pode estar tendo dificuldade, pode estar usando algumas medalhas erradas. Pode estar pegando dicas de outras pessoas aí que disseram que ele era uma coisa, sendo que não é nada disso. Então eu vou tirar todas as dúvidas sobre esse personagem, vou passar tudo aqui para vocês. Não vou enrolar muito. Eu sei que tem gente que está guardando diamantes pro personagem novo que foi anunciado, que foi o Barba Negra, que vai ser um personagem incrível aí. Sendo que eu não tô com nenhum diamante para pegar esse personagem, então desejo sorte para quem for girar aí o scouter dele, pessoal. Mas hoje o foco é o Lau e eu já vou começar falando um pouco sobre ele aqui, beleza? Então vamos seguir aí com o vídeo. Bom, para começar aqui, vamos falar sobre o personagem. O Lau é um personagem runner, pessoal, ok? Então, qual é o objetivo dele? O objetivo dele é capturar bandeiras. Sim, ele só é para isso? Bom, eu posso dizer a minha opinião, que eu já joguei muitas partidas com eles, então eu já joguei muita partida com ele já, então, na minha opinião, sim, ele só serve para isso, cara. Capturar bandeiras. Não serve para atacar, não serve para bater de frente com os personagens. Por quê? Porque assim, Vini, você diz que ele não consegue bater de frente. Cara, porque ele não tem força. Você pode ver aqui, vocês estão vendo aí na imagem, o personagem ele tem um bom HP e tem uma boa defesa. Mas o ataque dele, como vocês podem ver, só é 1791, cara. É muito pouco. Um personagem desse não consegue, cara, bater de frente. Então os ataques normais dele não servem, ok? Os ataques normais. Não confunda as skills. Eu vou falar das skills depois dessa parte aqui, ok? Eu chego lá. Mas falar sobre o personagem em si, ele é só para pegar bandeiras, pessoal. Então se você quer um personagem que ataque e capture bandeiras, cara, o Lau não é para isso, ok? Isso seria a cara do Luffy Gear 5, mas o Lau não, só bandeiras. Então guarde na sua cabeça, só capturar bandeiras. Esquece o combate e só usa as skills. Bom, agora vamos falar um pouco das skills dos personagens e como você vai usar essas skills do jeito certo, ok? Eu vou começar falando primeiro da skill 1 dele aqui, que tem muita gente que usa essa skill de um jeito errado aí. Tem muita gente que usa a skill dele, que é a troca, usando para atacar os personagens quando eles estão mais perto ou quando estão distantes, atacam e continuam um combate corpo a corpo. Eu falei no trecho passado que o Lau não é um personagem de ataque, ok? Ele é um personagem só para capturar bandeiras. Repetindo novamente, só capturar bandeiras. Não atacar e também não defender. Então vamos falar sobre a skill 1 dele aqui. O jeito que muita gente usa errado, como eu já disse, é para atacar de perto. Eu vou mostrar um clipe para vocês aí, se vocês estão vendo um clipe agora, de como usar essa skill de um jeito certo. Vocês podem ver que o meu personagem está avançando para dar bandeira, vocês podem ver, e eu uso a troca. Pode ver que eu empurrei o personagem para trás, eu tirei ele da área da bandeira. Quando eu faço isso, a bandeira fica livre para mim capturar. Então, isso é eficiente, eu capturo a bandeira e não vai ter ninguém para me impedir. Muita gente não consegue usar a skill 1 dele desse jeito. A pessoa fica toda atrapalhada e acaba se perdendo na partida. A skill 1 dele, pessoal, é só feita para troca.
ok? Não usem pra, tipo, tentar atacar o inimigo como se fosse um Luffy G5 ou fosse um Bon Salino Kizaru. Não, cara. A skill 1 dele é eficiente para você tirar o adversário da bandeira, como eu vou mostrar em vários clipes aqui que vocês estão vendo agora. É só para tirar da bandeira, cara. Não use ele para atacar. Tá vendo? Seja esperto, é um personagem muito complexo. Ele não é um personagem só de ataque. E a outra coisa que essa skill 1 você pode fazer é atacar o personagem. Se você tiver de frente com o personagem, você usa a skill 1 e imediatamente saia daquela área e vá para outra. Não fique no combate. O LoL não é para isso. Quando você usar a skill 1, se afaste. Quando estiver na área da bandeira um Defender, você pode remover de lá facilmente usando a skill 1. Agora, quando a skill 1 não funciona? Ela não funciona, o único personagem que eu vou dizer aqui, e fiquem bem claro e lembrem-se disso. O único personagem que a skill 1 dele não funciona é o Luffy G5, ok? O Luffy G5 gigante não funciona. Então você pode tentar o que for. Vou mostrar um clipe para vocês aí, vocês estão vendo agora. Não funciona. Pode tentar o que for. A skill 1 dele não funciona no Luffy gigante. Então você tem uma desvantagem quanto a isso, ok? Então fica essa dica extra aí. E agora eu vou falar um pouco da skill 2 dele. A skill 2, pessoal, ela é muito boa. É mais para você atacar o inimigo e tentar se livrar, ganhar um pouco de tempo para fugir. A skill 2 dele pode ser eficiente na área da bandeira, já que a skill 2 dele tem o efeito knockback. O que é isso? É tipo jogar o oponente lá para trás, empurrar o oponente para fora da área da bandeira. Então se você usar essa skill 2 dentro da bandeira e ainda você estiver usando o suporte de Worst Generation, que aumenta a distância do knockback, tanto na sua bandeira quanto na bandeira do inimigo, você vai conseguir expulsar a pessoa facilmente. Eu vou botar um clipe para vocês verem aí. Eu não consegui capturar o personagem no momento, mas vocês podem ver no mapa que ele sai voando, cara, muito longe. Então, essa é a minha dica, para usar a skill 2, ok? Use na área da bandeira. Quando der, se não der para usar, cara, pode usar fora da bandeira o que for. O importante é você não entrar em combate. Como eu disse, não é um personagem para combate. Então use sempre com sabedoria a skill 2. Ela é mais eficiente do que a 1. A 1 é eficiente para tirar as pessoas da bandeira, mas a 2 também é muito boa. Porque ela ainda de afastar o oponente, você ainda vai ter alguma chance ainda de ir para outra bandeira. E por aí vai, pessoal. Então essas são as minhas dicas para skill, ok? E agora eu vou falar um pouco do set de medalhas para você. Agora falando do set de medalhas, um bom set que eu fiquei usando por um tempo aí. Eu usei mais esse set do que qualquer outro. Foi o set aí do Kaido, que eu usei muito mesmo. Foi um set bem divertido. Porque quando você derrota o inimigo, a sua skill 1 ela vai recuperar 8% aí. Então, para quem sabe fazer um combate com esse personagem, é eficiente. Mas como eu disse, não é um personagem para combate. É também a do Kaido X, ok? Essa aqui você pode, se você tem um personagem, tudo bem. Se você não tem, então provavelmente em algumas partidas você vai ganhar essa medalha. Que é quando captura o tesouro, quando você captura a bandeira, a sua skill 1 também reduz. Então esse set de medalha é focado na redução da skill 1. Na minha opinião, usem o set do Sanji. Se você for usar o set do Sanji, coloque a medalha do Soba Mask e a medalha do Sanji de Engelhard, ok? Porque aí você vai... você ainda vai conseguir reduzir um pouco o dano. E você com a medalha do Soba, você vai reduzir a sua skill 1. É mais eficiente. Mas por que a medalha do Sanji é melhor? Porque a medalha do Sanji, ele dá duas vantagens de captura de bandeira. Porque aí no total a captura de bandeira fica em 28. Ao invés de ser 14, fica 28. Meu personagem já tá no nível 80, então...
Com o nível 100, eu não sei dizer de cabeça assim quanto fica de captura de bandeira. Acho que fica 40, o certo? Eu não sei dizer, pessoal. Mas a captura fica em 28. É muito rápido, pessoal. É um set perfeito para personagens como o Lau. Bom, agora eu vou falar um pouco dos personagens que ele fica em desvantagem aí. Então, guardem essa dica aí, pessoal. Isso vai ser muito importante mesmo. Isso é muito importante. Eu vou começar aqui, pessoal, com o primeiro personagem, que é o Kizaru. É um personagem muito horrível mesmo para você bater de frente. Porque o problema do Kizaru, pessoal, é que ele só recebe dano com ataques normais. Ele não recebe dano das skills. Então, para você bater de frente com ele aí, pessoal, você não vai conseguir bater de frente. É o primeiro personagem que você deve evitar a partida toda aí. Se você tentar, evite, ok? O segundo personagem é o Akainu, ok? O Akainu é um personagem horrível, pessoal. Vocês não devem enfrentar esse personagem de jeito nenhum. Se você toma o efeito magma do Akainu, pessoal, você não vai ficar vivo não. É garantia que você vai perder no confronto direto com a Akainu. Então evite esse personagem também. E outro personagem aqui que eu tive muita dificuldade mesmo. Esse foi o mais que eu tive dificuldade. Eu falei da skill 1 dele, né, que não funciona. Então eu tô falando aqui, pessoal, do Luffy G5, ok? O Luffy G5, pessoal, evite a qualquer custo de bater de frente com esse personagem. Ele é muito apelão, pessoal. Não dá pra bater de frente. A skill 1 dele, como eu disse, não funciona com o Luffy gigante. Pode funcionar com pequeno. Eu ainda não testei isso ainda. Eu joguei muitas partidas, mas eu não caí com personagens que ficava sempre com o Luffy pequeno. Era sempre com o Luffy grande, pessoal. Então assim, evite ao máximo, porque a skill 1 dele não funciona, ok? O último personagem que também pode dar uma dor de cabeça para vocês aí é o Kuma com a Bonnie, ok? Esses dois aí dão um problemão para vocês aí. Então, se você bater de frente com esse personagem, também evite, ok? E fique de olho na captura da bandeira, porque vocês sabem que o Kuma ele tem uma skill que consegue ir para a bandeira, né? Quando você tá capturando, ele aparece do nada lá e derruba você, né? Assim como o Saturno também, certo? Ele também faz isso. Então, quando você estiver na área da bandeira, use a skill 2, pessoal. Não importa se tiver esses personagens na partida, pessoal. Sempre que você estiver capturando, use a skill 2. Não importa não se você errar o time ou o que for. Sempre use, porque eles aparecem do nada, pessoal. Então fica a dica aí. Esses foram os dois extras que eu esqueci de falar para vocês, beleza? Bom, pessoal, eu falei tudo o que tinha para falar sobre o personagem. As dicas estão aí. Espero que vocês façam bom uso dessas dicas. Não é um personagem ruim, ok? Eu vou falar aqui a minha opinião sobre ele agora. Não é um personagem ruim, pessoal. É um personagem que não dá pra combater. Tipo assim, ele não dá pra bater de frente contra os personagens. No combate corpo a corpo ele perde. Mas na captura de bandeiras ele é muito eficiente, pessoal. Porque eu consegui, cara, chegar a 4.896 pontos, cara, com esse personagem. Só capturando bandeiras, pessoal. É porque hoje em dia a comunidade acha que o One Piece Boat Rush, cara, é só atacar, fazer eliminações e você ganha partidas. Eu já caí em partidas, cara, que fizeram 11 eliminações, 13 por aí, 10 eliminações, uma pessoa só. E ainda assim os caras perderam partida, pô. O que ganha partida no One Piece Boat Rush não é quantas pessoas você consegue derrotar. É quantas bandeiras você consegue. Isso faz muita diferença, sim. Então o que eu acho desse personagem é que ele é muito bom no que ele faz, ok? Na captura de bandeiras ele é eficiente, mas no combate corpo a corpo não é eficiente. Se você seguir as minhas dicas aí, se você é novato, você está começando agora aí, use essas dicas, porque vai funcionar sim. Se você parou de usar ele, volte a usar, pessoal. Se você tá upando ele aí pro nível 80 aí, então guarda essas dicas aí, ok? Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu agradeço para quem assistiu até o final. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, cara, que me ajuda muito. Então, falou aí, pessoal. Tamo junto. Paz.